Eu estou feliz. E aí? Sabe por que eu tô feliz? Fala Porque eu comigo. estou diante dos meus maiores... Porque também tem mais um ali atrás das câmeras. Atrás dos bastidores. Nossa, gente, que isso? Que sala bem pintada, Tá, viu? tá bem- Que cor. Tá uma, Que trem bonito. tá uma boa visitação hoje aqui. Gente, isso aqui, ó, inspiração que vai vir daqui a pouco também. Então, primeiro pra dizer que eu tô chegando feliz, Apreciando o universo. apreciando vocês. É E só- eu já vou chegar dando um presente. Ai, meu Deus. Atenção. Que isso é que você vai fazer? Os Ah. membros que já viveram aqui a residência Reaprendiz, Alex e Ricardo, os dois participaram da experiência da Expedição Reaprendiz, que é uma viagem ao redor do Brasil, passando pelas 5 regiões, criando residências de aprendizagem, se conectando com o território. Inclusive, foi assim que conheci Ricardo, em uma dessas residências em Recife. Então, eu quero presenteá-los com um totem, o diploma da residência Reaprendiz. Meu Deus. Este aqui é de Olha. Ricardo. Mato Grosso, check. Gente. Pernambuco, check. Ai, eu amei isso. Santa Catarina, check. Então, Deixa eu ver. calma aí que eu só tá vendo, cara. Deixa eu ver. E agora, da outra mão, nós temos aqui... Aqui é um momento de colação de grau. Para quem viveu essa experiência chamada é um Residência bottom, né? Reaprendiz. Santa Catarina e também Pará. Que nós vamos... Nossa, esse semana aqui que vem. você não pode me entregar ainda. Ah, mas esse aqui, então deixa eu devolver. Vai que eu morro no meio do caminho. Não, esse é seu já. Isso aqui é o onboarding da experiência. Tá, entendi. Esse aqui já é colação de grau. Ah, eu amei. Eu literalmente amei. Vou tentar colocar aqui. Então, pra quem não tá vendo, audiodescrição, eu acabei de entregar aqui pra eles um botãozinho, que aí tem a Kombi, não vai dar pra ver, mas eu vou só mostrar. Tem a Kombi da Expedição Reaprendiz, que é um símbolo da viagem, com a minha cabecinha aqui na frente, no motorista, e aí em cada janelinha tem o rostinho de um dos participantes. Aqui tá a Karen, beijo Karen, e o Ricardo. E aí junto eu entreguei também um botão com a bandeira de cada estado que a gente passou. Então, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco e É um aqui, totem Pará. ou um token? É um token, um totem. É um token. É um talk. É um Isso é token. talk too much. É um toque do toque. Então, Bom. quero celebrar porque essa conversa já inicia com... Acabamos de sair de uma residência de aprendizagem, moramos um mês junto em Florianópolis, Santa Catarina, edição sul da residência Reaprendiz. E eu também me conectei com esse aqui, apesar de ter sido antes, vamos chegar lá. A nossa relação se aprofundou e aconteceu na residência de Recife. Então, já queria começar com um elemento surpresa. Passo a bola, estou feliz de estar aqui com vocês. Meu Deus. Eu amei esses botões, amigo. Brilhou muito. Se isso não é design de experiências, eu não sei o que é. Esperei aqui ao vivo pra Mandou essa. presentear. Aquela coisa da surpresa tá funcionando. Tá. Maravilhoso. Eu acho que a gente podia, como comentei com vocês, assim, abordar esses atravessamentos de vocês, assim, né? Como é que começa essa história. Porque eu acho que toda ela é uma aula de aprendizado autodirigido social. Né? Como se deu essa conexão de vocês e tudo que aconteceu a partir daí. Então, quero convidar um de vocês para começar lá do início mesmo. Vão trazer o sabor dos detalhes para essa história. Eu acho Como é que, que na começou? verdade, o sabor maior é esse, né? De estarmos juntos. Mas para mim começa tudo em 2022. Quando venho a São Paulo para um congresso, né, de educação e de repente eu já buscava em 2022, exatamente pós período pandêmico aí, algo que fosse para ser inovador para mim. Então selecionei algumas temáticas interessantes e nessas temáticas estava exatamente uma delas, o teu nome, junto com o do outro colega, Conrado. inclusive. Conrado. Vai vir aqui ainda Vai algum vir. E momento. aí, na verdade, né, fui surpreendido pela ausência do Conrado, mas aí a presença de Luiz. E tudo começou daí, né? De repente, de ter selecionado uma temática que me interessava, a autoaprendizagem,
E, consequentemente, no decorrer de todo esse encontro, é exatamente o processo de sinergia. O que está sendo dito ali naquela mesa, de repente eu vivi na prática ao longo dos 40 anos, enquanto educador, e vem a ousadia, né, de usar as redes. Eu vou lá fazer uma foto, vou marcar essas 2 estrelas. Isso foi na Bet Educar. Na Bet Educar. Que é um congresso de educação. Exatamente, o Congresso de Educação. Eu vou marcar aí os autores, os palestrantes, e ver o que dá. E aí teve retorno. Ele era a pedra no meu caminho. Você foi a minha pedra. Eu fui uma pedra no seu caminho. Ele foi a sua. Ele foi uma pedra no meu caminho. Okay. Terceiro episódio da primeira temporada. Você me mandou uma mensagem, um e-mail, né? Eu te mandei, na verdade, um post do Instagram. Isso. Né? Te marcando junto com uma foto que eu fiz de ambos. E esperei o retorno. Você retornou, Alex também retornou. Mas o canal foi aberto contigo. Vocês fizeram a entrevista. Fez uma troca. Não, isso é depois. Foi depois? Uma troca só de apreciações no primeiro momento. Tá. Passou-se um ano. Teve um ano entre uma ele coisa. Ele marcou na foto, falou, nossa, maravilhoso. Eu falei, pô, obrigado. Daí fica um ano aí. Passei a persegui-lo, Ser um perseguidor. E de repente, um ano depois, vou lá e me cadastro para participar da entrevista com ele. Uhum. Só que eu marquei uma data que eu sabia que estaria em casa, que era Quinta-feira Santa, certo? Mas esqueci o calendário. Aí, pausa. Porque essa entrevista que o Ricardo tá falando é o quê? Em 2023, agora já esse ano, eu comecei com essa ideia das entrevistas de quinta-feira. Eu tô escrevendo um livro sobre histórias de aprendizagem, e aí eu pensei, tá, mas além de eu querer contar as minhas histórias de aprendizagem, eu quero ser um contador de histórias, mas eu também quero ser um escutador. Aí eu falei, pô, vou começar a entrevistar as pessoas para perguntar sobre as histórias de aprendizagem ao longo da vida delas. Quem foi essa pessoa na escola, quem foi ela no ensino médio, na faculdade, ou não indo para a faculdade, no trabalho, ou não indo para um trabalho tradicional. Quem foi essa pessoa se desdobrando? E eu fui coletando várias histórias. Então eu, na minha jornada de aprendizagem, para escrever meu livro e saber mais sobre o universo da educação, eu queria conversar também com professores e alunos para saber como é que estava o universo da educação no pós-pandemia. Eu lembro que esse foi o intuito inicial, assim, essa foi a coceira. E nessa, eu usei mais uma vez minhas redes sociais para poder jogar um desejo, jogar uma vontade minha no mundo. Aí eu gravei um vídeo e falei, gente, eu estou em busca de 100 educadores e alunos e alunas para poder conversar, entrevistar sobre as suas histórias de aprendizagem ao longo da vida. Aí, beleza. Aí eu lanço esse vídeo lá, 100, 150 pessoas viram no Instagram, e aí eu deixei um link, que nem o Igor, eu deixei um calendly ali, marca na minha agenda. E nessa, começou um processo eu entrevistei mais de 60 pessoas até aqui, nesse ano. 60 pessoas. A quantidade de amigos que eu fiz nesse rolê é gigantesca. E um desses amigos, aí chega no fatídico dia, chega lá, a minha versão, até chegar nessa parte da história, onde eu estava nisso aí. Aí tá o Ricardo. Oi, tudo bem e tal. Aí já começa a falar, já vem aquele sotaque gostoso pernambucano. Eu falei, uai, é de Pernambuco. Aí tá Por que eu fiquei uai, o mineiro? Porque em 2 semanas eu estava indo para Recife para poder fazer a residência Reaprendiz em Recife. E aí a minha ideia nessa segunda edição da residência era convidar pessoas do local, do território, para se integrar na experiência. Então, uma vez por semana, a gente faz esses encontros sobre aprendizagem, fizemos lá, e aí eu queria convidar 6 pessoas do território, e além das outras 5 pessoas, mais eu 6, então 12 no total, dentro dessa experiência. 6 viajantes e 6 pessoas do território. E aí, 2 semanas antes de ir, eu entrevisto, dentro do Neida, eu entrevisto o Ricardo. E o Ricardo começa a me contar a história, lembra que veio da Beth e tal. Aí eu começo, meu Deus do céu, o Ricardo começa a me contar umas histórias de educação que fala, nossa,
tá traçado com aquilo que eu tô buscando, com aquilo que eu tô desejante, que é essa integração do universo da educação autodirigida com a educação pública. E aí foi só aí que me gerou a coceira. Na hora, eu mal conhecia Ricardo. Eu falei, mas já bateu o santo. Eu falei, eu tô indo por aí daqui 2 semanas. Quer participar de uma experiência? Cara de pau, né? Cara de pau. Chamei. Arquitetura de aprendizagem. No final da entrevista, que até durou mais que 1 hora, que a gente entrou num fluxo. Eu creio que fomos 1h30, mais ou menos. Isso. E, na verdade, veio essa situação, né? De alguém é o cara de pau, o outro também é cara de pau. Aí deu convite lançado, convite aceito. E aí foi a primeira experiência, realmente, em Recife, 5 semanas, onde eu conheci outras pessoas e a experiência é aprendiz. E daí o processo começou a fluir. E todo, digamos aí, que desbravar para essa situação do aprender a aprender. Por aí vai. Eu quero escarafunchar mais essa residência. Tem muita coisa. Vai. Não. Vai, escarafuncha. Escarafuncha. Escarafuncha você. Escarafuncha você. Bom, então lá estávamos. Mandei o convite. Aí, qual que era... quando você recebeu o convite, qual que foi o primeiro pensamento que veio, assim? Tipo, como é que você recebeu? Porque é um convite diferente, né? Menino é doido. Tá vindo um menino. Menino é você doido. já tinha visto a palestra, já tinha se identificado, estava acompanhando. Mas como é que foi receber o convite? Porque era um convite para uma experiência com pessoas que você não conhecia, com pessoas de outras idades, misturando também, de outros estados. Como é que foi receber o convite e como é que foi para você viver essa experiência dos encontros da Residência Reaprendiz lá em Recife? De repente foi extremamente interessante, porque na prática eu estou vivendo um momento, na época já, que seria em função de uma possível aposentadoria dentro do sistema de educação público. E daí eu percebo que depois que você trabalha toda uma temporada, não é simplesmente aposentou-se, está em casa, ponto e acabou. Então eu venho trabalhando minha cabeça para um processo de continuidade e vi que através da residência eu iria ter a oportunidade de conhecer quantas pessoas já? 6, com mais 6 outros que eu não conhecia. Então, de repente, já seria uma forma de construir ou desconstruir tantas coisas que você, de repente, vive ao longo de 4 décadas de educação, certo? Então, sem ser intencional, mas ao mesmo tempo desejoso de viver uma experiência diferente. Então, eu digo, vou me lançar. Então, fui desarmado, assim, totalmente aberto para essa coisa do aprender mesmo, aprender. E me deparei com realidades que foi além do que eu imaginava. Porque, exatamente, não estava na Residência Recife educadores formais. Estavam educadores que a vida nos faz ser. E aí o processo do meu encontro com essas gerações foi assim, foi match. Foi. E é interessante que me parece que você se lançou na experiência sem saber exatamente o que seria. Uhum. Então é uma intencionalidade para o desconhecido, saca? Total. E isso eu acho que é muito corajoso da sua parte, né? Você já tinha uma carreira consolidada, você não precisava fazer isso necessariamente. Sim. Você estava buscando mudança. Buscar mudança eu acho que é necessário para todos, certo? Agora, como você busca essa mudança... Mas você não se acomodou, né? Não. Como muitas pessoas acomodam, né? A tendência, depois de 4 décadas de educação, a maioria das pessoas não só se acomodam. Não dizendo no sentido de culpabilizar o indivíduo, assim, mas é porque o cenário da educação pública é difícil, cara. Especialmente quando você passa 2, 3, 4 décadas. Eu falo porque minha mãe é professora aposentada, minha família toda, par de mãe, professoras. E é aquele cenário que você conhece bem, assim, né? Vai gerando talvez o professor novo de casa, ele entra com ideias, ele entra com sonhos, ele entra com possibilidades, ele vai sendo asfixiado, né, cara? E aí, de alguma forma, você conseguiu manter essa chama viva. Nossa. Tanto é que quando surgiu esse convite pro desconhecido desse menino doido, isso te chamou a atenção de alguma forma, né? Esse menino de 21 anos de idade, escutando ele. E aí, eu vou pegar esse gancho. Então, até aqui,
nos conhecemos, Beth, um ano depois, entrevista que eu soltei pro mundo e você foi lá e se inscreveu. E aí, 2 semanas depois, começamos a residência Reaprendiz em Recife e você se depara com educadores informais e pessoas de outros contextos pensando em uma outra relação com a educação. Agora, antes de entrar no que a gente viveu em Recife, eu quero escutar do contexto que você trouxe ao longo da sua vida enquanto educador. Quando que você se tornou um educador? Como é que foi o início da sua história como professor? Quando e como? Ela acontece muito naturalmente por forças das circunstâncias de uma época, através da minha mãe, certo? Então, ela, de fato, por ser uma analfabeta, mas buscando sempre deixar o melhor para os filhos, e os filhos, nesse sentido, o melhor seria a educação, conforme a visão dela. E, desde sempre, eu pensava, né, por conta da necessidade econômica, de ter dinheiro. Então, uma maneira que eu tinha de ter esse dinheiro era exatamente fazendo as trocas através de quê? Do que eu sabia, me apropriava na escola. Por exemplo, era muito bom em química, então eu era muito bom em química, mas eu precisava andar de bicicleta. Eu não tinha uma bicicleta. Então, a minha amiga que tinha bicicleta me ensinava a andar de bicicleta e eu ensinava química para ela, eu fazia trocas. A minha necessidade, que era socializar e beijar na boca, do Ricardo era andar de bicicleta. Você fazia uma permuta com ela. Uma permuta de aprendizagem. Através dos amigos, né? Mas a minha mãe também, ela sempre dizia que, não, você tem o privilégio de estar nas melhores escolas da cidade, do interior de Pernambuco, uma cidadezinha pequena, Pernambuco. Então, você também pode ser bom para os outros que necessitam, sem que necessariamente seja troca. E, de repente, eu estava ensinando de forma livre, certo? Sem remuneração, as crianças da rua. Matemática, português. Então, naturalmente se falando, já nascia aí o professor Ricardo. Né? E você tinha quantos anos nessa época? 14 anos. Professorzinho informal. Término do 9º ano atual, né? Da antiga 8ª série. E aí já tinha as bancas escolares mesmo, dentro da própria residência, para as crianças mais pobres da rua. Né? Na sua casa. E isso por indicação da minha mãe. Ela dizia, não, se você estuda e você estuda num colégio bom e aquele não tem oportunidade, então vamos lá. Você pode ser útil. Ok, vamos embora. Sua mãe foi uma pessoa importante para te cultivar esse senso de responsabilidade social? Total, né? Não só a minha mãe, mas assim, tantas outras pessoas que surgem no entorno, né? Mas assim, especificamente a referência seria ela. Porque seria ela aquela que dizia sempre que a educação seria um divisor de água para as nossas vidas, se assim quiséssemos mudá-la. Sua mãe que era analfabeta? Minha mãe que era analfabeta, mas que foi autodidata, aprendeu a escrever por uma necessidade, cartas inclusive, porque a minha família é muito pequena, somos apenas 3 irmãos, e um deles tinha ido ao convento, a minha irmã, Ana Teresa, com 21 anos, também muito nova. E aí ela tinha a necessidade de escrever cartas. E ela ditava as cartas, mas eu não escrevia conforme ela queria. Então ela pegou, foi, aprendeu a escrever para ela própria escrever as cartas. Ela falava, Ricardo, você não está escrevendo do jeito que eu quero. Deixa que eu escrevo. Deixa eu fazer. Vou ter que aprender. Então. E como é que ela aprendeu? Ela aprendeu através de cadernos. Na época, né, década de 90 já, através de cadernos de caligrafia. Ela já sabia assinar o próprio nome, mas precisava juntar letras. Então, eu digo, então a senhora aprenda a escrever, já que a senhora quer escrever as suas próprias cartas, aprenda. Tem coragem? Tem coragem. Ela foi e aprendeu, literalmente. Minha irmã deve ter essas relíquias. Isso é um tesouro. Porque, de fato, são tesouros, né? Uau. Como alguém, de repente, consegue aprender a escrever porque quer registrar os seus sentimentos conforme gostaria que fosse, não conforme as outras pessoas estão registrando. A partir da realidade dela, né? Isso é puro Freire, né? Total. Inclusive, pernambucano, você nasceu na cidade de... Bezerros, Pernambuco. Sim. Aos 21 anos. Estudei em Caruaru durante 7 anos, que é uma cidade do Agreste, próxima a Bezerros. Todo o meu ensino médio e a faculdade em Caruaru.
E aos 21 anos foi que eu migrei para a capital. Mas aí eu já tinha, 4 anos de educação. Eu comecei a ensinar muito novo, oficial, na rede pública municipal com 17 anos. Com 21 anos eu já estava com ciências sociais, 4 anos de vivência dentro de uma escola pública municipal. E aí fui para a capital com uma caixa de livros, uma mochila, literalmente, certo? Uma máquina de datilografia. Nossa! Registrar isso. Certo? É o final da década de 80. Década de 80. 88. Saindo certo? De Caruaru para ir para Recife. Saindo de Bezerros para o Recife. Né? E com todos os sonhos, para trabalhar na área de educação, que também surge esse convite através de algo que foi através de pessoas, né? Além de estar como professor, eu também estava como gerente de um posto de gasolina, e nesse posto tinha um cliente do Recife que era muito amigo meu, mas que era analfabeto. E eu preenchia o cheque dele, ele apenas colocava um código, que era assim que era liberado o cheque dele no banco. Só que ele era dono de uma das escolas do Recife. Olha lá. E um dia, em conversa, eu disse um palavrão, e não era comum Ricardo falar palavrões. E aí ele disse, mas professor, o senhor está nervoso? Eu disse, não, é porque eu estou acabando a minha faculdade e eu gostaria de ir para o Recife para ser professor lá. Isso você no posto? No posto atendendo de ele. Gasolina, atendendo ele. Cara de pau aí de novo. Passando o cheque para ele. Aí, resultado, ele no dia que o senhor desejar concluir e quiser, eu tenho um emprego para o senhor. Mas, na verdade, eu não entendi isso como uma verdade. Aí eu simplesmente concluí a faculdade e fui embora para o Recife, consegui um emprego na área comercial, mas ele aparece quando eu tenho saído do posto. E aí me procurou, eu disse, não, o professor Ricardo pediu demissão. Aí ele vai, deixa o telefone na casa da minha família, pede para eu entrar em contato com ele. Ele te perseguiu, igual você perseguiu essas Luiz. pessoas que nos perseguem. Essas pessoas percebem algo na gente. E daí eu pedi demissão de algo que eu não tinha nem começado, que era o trabalho, e comecei a trabalhar para ele. Com 21 anos de idade. Com 21 Você saiu do interior de Pernambuco. 89, comecei a trabalhar com ele, e na escola dele eu trabalhei 18 anos. Você trabalhou 18 anos 18 anos nessa escola. Você entrou com 21? 21, e aí vai embora para os 30 Nossa! Anos. E durante esse percurso, literalmente se falando, foi assim, sair do interior da rede municipal para uma rede privada na capital, e que eu tive tantos desafios, mas que ele, enquanto aquele proprietário de escola, foi extremamente importante para mim, entende? Porque... O que você acha que ele viu, não sei, para ele ter te perseguido? Acho que é engraçado, como a gente diz, né, que as experiências a gente adquire no dia a dia e pelas pessoas. E ele tinha um histórico, depois é que eu tomei conhecimento, que na infância dele ele passou por algumas necessidades, e quem ajudava a família dele eram os meus avós paternos. Caramba! Então, depois de um tempo, foi que eu tomei conhecimento que a atitude dele em relação a mim era em forma de gratidão pelo que a minha família... E foi ele que te contou isso? Ele contou isso, assim, de uma forma muito forte na época. Nossa! Certo? Você E sabia aí, disso? Não. Seu Bezerra, o nome dele. Seu Bezerra, de Bezerros. Seu Bezerra, de Bezerros. Olha só. Mas que foi, Obrigado, assim, seu uma Bezerra. grande referência para me fazer educador na cidade de Recife, quando eu não sabia nem pegar um ônibus. Imagina, E, velho. de repente, ele abre as portas, né, da casa dele, da escola que ele tinha, me dá a sala de aula. Na época, a remuneração era pouca para a sobrevivência no Recife, então ele vai e cria um cargo de coordenação, e eu assumo coordenação com 21 anos de idade. Olha isso. E, de repente, assim... Como que aconteceu isso? Como fazer e ser coordenador, não é, de pessoas que já também trabalhavam há 20 anos, de pessoas que trabalhavam há 15 anos, e que não via naquele menino de 21 anos, talvez, a referência. Nossa, E aí foi assim. Para mim foi assim, o primeiro grande desafio, né?
mas que vem muito daquela coisa do sonho. Não, eu estou na capital fazendo o que eu gosto, e é muito gratificante, né? Eu tinha concluído um curso de Ciências Sociais em pleno término da década de 80. Nossa. A efervescência. Nossa. Aí, né, de Momento todo um político. processo novo surgindo, trabalhando em educação na cidade do Recife, certo? E tendo que aprender a aprender literalmente, sem que nem na época a gente falasse essa linguagem. Né? E, de fato, eu aprendi muito e passei 18 anos, literalmente, nessa escola. E depois fui abrindo outras portas, porque também não só foram, né, assim, sem romantizar. Sim. Claro que houve a necessidade de sair em busca de outras escolas para que, de repente, pudesse viver e constituir, materialmente se falando, outras coisas que você deseja. Mas olha que loucura, eu quero... Vou ser rápido. Os caras funchando. Eu tô emocionado aqui, porque é sublinhar essa história da sua ancestralidade, né? Tipo, os seus avós, tipo, será que eles tinham noção de quando eles estavam ajudando essa pessoa que isso ia Nossa. se transpassar na história, ia chegar no neto deles, cara? Nossa. Olha que loucura isso. E aí, cara, você tinha 21 anos, a idade que o Luiz tem. Meu 22 Deus, eu tô bugado aqui de emoção mesmo, porque eu acho isso muito emocionante, Total. cara. Esses atravessamentos das histórias, das pessoas e as vinculações que acontecem no caminho, né? E justamente essa idade, tipo, tá, com 17 você já começou a dar aula na sua cidade. Você foi professor do seu irmão também, né? Eu fui professor do meu irmão. Acho que o meu grande desafio na educação, acho que foi esse. É o seu irmão mais novo? Meu irmão mais novo. Como foi? Tá. Como foi isso? Na verdade, primeiro ano eu entrando na escola, eu digo que foi assim um grande trave, porque eu estava chegando no primeiro dia de aula e disseram os professores veteranos: "Ah, professor, seja bem-vindo, o senhor é muito novo, então vai ter muito para aprender e viver." Eu digo: "Ah, sim, claro, não tenha dúvida, e é esse o meu desejo." "Professor, para o seu bom ânimo, o senhor está indo para a pior sala da escola." Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho, Com 17 com anos. pessoas, em sua maioria, mais velhas do que eu, porque eram em torno da noite, certo? Numa escola de município. E você está indo para a pior sala da escola, porque, na verdade, é nela onde estão aqueles que são reprovados. Em sua maioria tem reprovações, com 2, 3 reprovações. Eu digo: tranquilo, eu tenho que ir. Você acha que eles fizeram isso pra te dar uma... Eu acho que- ao novato, vamos testar o novato aqui? Tipo isso, assim? Eu acho que em alguns sim. Entendeu? Tipo assim, aquela coisa de... Ah, esse carinha tá chegando aí, vamos ver se ele é bom mesmo. Entendi. Porque eu soube que ele é bom. Ele é irmão da Ana Teresa, que já era uma professora renomada na Sua irmã cidade. mais velha. Minha irmã mais velha. Aham. Também, assim, quer queira, quer não, nessa época, década de 80, o município não havia contratações através de concursos. Eram indicações mesmo, entende? Uhum. E aí eu era indicado do diretor por conta da minha irmã. Então os outros já viam, tipo assim, então é o protegidozinho. Só que não era o protegido simplesmente porque era bonitinho e tinha belos cabelos na época. Meteu essa. Eu quero foto. Não, era porque, na verdade, E um ele baita dançarino de forró. ele já fazia a diferença, né? Eu entrando na faculdade muito jovem, então já fazia a diferença. Só que eu fui para essa bendita sala de aula e não sabia, era uma 6ª série, que nesta sala estava o meu irmão. Já com 2 anos de reprovação. Eu não sabia que era a sala do meu irmão. Meu Deus. Caraca, velho. Que já estava nessa sala Que situação que vocês há envolveram. 2 anos de reprovação na 6ª série. Seu irmão não se dava bem com esse sistema. Lá Ele dentro. não se deu bem, lógico, né? Ele foi... A partir do momento em que, de repente, ele passou a ter que andar com as próprias pernas, porque todo Fundamental 1, todo primário, eu acompanhava ele no horário da manhã, para ele poder ficar em sala de aula. Aí ele estudava a 1ª série, eu fazia a 1ª série, e à tarde eu fazia a 3ª série. Então eu passava o dia todo na escola.
Então, a Com primeira, segunda e a terceira série, eu já tinha jornada dupla. O que acontece que isso, na época, vê como o sistema é. Ninguém dos adultos do processo entenderam que isso não seria favorável para que ele aprendesse, mas era uma maneira de mantê-lo em sala de aula. O que acontece que quem terminava respondendo todas as coisas por ele era eu. Você respondia as coisas por ele na sala. Na sala. Que isso? Porque, de outra forma, ele não ficaria na sala de aula. Ele não se adaptou. Ele não se adaptou à sala de aula. Entendi. E aí, resultado, quando chegou no término da terceira série, a professora do ano seguinte, da quarta série, disse, não, a partir de agora ele vai ter que ficar só. E aí, começa o dilema para ele. Ele passou 5 anos nessa quarta série. Reprovando. 5 anos. 5 anos. Como que isso afeta a identidade, a autoestima de uma pessoa, velho? É? E aí foi quando eu fui avançando, continuei estudando e cheguei na faculdade. E, de repente, quando eu começo a minha vida profissional enquanto professor, encontro com ele numa sexta série. Mas aí, passando já por 5 anos de reprovação numa quarta série, depois de uma quinta série ele passou. E na sexta, quando eu o encontrei em sala de aula, ele já estava com 2 anos de reprovação. Então, para mim, aquele momento foi muito forte, porque eu estava voltando à sala de aula, mas na condição de professor, e meu irmão ali na frente, com tudo certo. E creio que para ele, na época, deve ter sido algo extremamente difícil, certo? Porque com certeza os próprios colegas, né, devem ter tirado a onda. Tu é muito burro mesmo, porque teu irmão já é professor e tu ainda não, e aí sexta série. E como imagina o quanto de crenças há nisso aí. Como que você lidou com isso? Alex, para falar a verdade, eu fui, né? Era um ano meu, era assim, era tudo que eu já queria, porque eu já sabia, eu estava fazendo curso de licenciatura e eu trabalhei esse um ano, mas assim, ele acaba sendo reprovado. Não. Nessa sexta série. Também de novo? De novo, e ele desiste dos estudos na sexta série. Nossa, velho. E é engraçado, mas é muito sério. Sim. Que essa história só veio à tona para mim novamente no primeiro dia da residência do Recife. Olha que doideira, velho. É? Nossa. Vai. Porque eu nunca havia parado para analisar todo esse contexto. Uhum. E na residência, quando no primeiro encontro você propôs a gente voltar no tempo para uma história que lhe fosse marcante, de aprendizagem, me veio que durante o processo de aprendizagem eu devo ter sido muito importante para meu irmão. No entanto, talvez eu tenha sido a grande pedra também para ele, certo? Mas o próprio sistema não via dessa forma, só que eu era uma criança, eu era um adolescente, e eu também não vi e não enxergava, não tinha como enxergar isso. Nossa. E posso puxar um gancho? Pode, claro. Pelo sistema, aquela coisa do pudim, que a gente falou no segundo episódio, o Ricardo já sabe dessa metáfora, vale a pena eu recapitular ela muito brevemente, mas basicamente na educação nós temos ali professores fazendo esse pudim, né, preparando suas aulas com todo o amor do mundo, e chegando para dar aula, e aí os alunos ou olhando com desgosto, ou às vezes ainda cuspindo, e alguns ali até comem, e alguns poucos gostam. Ou seja, você tem uma grande maioria que faz descaso para aquela aula, e uma pequena minoria que consegue se engajar e entrar naquilo. E aí você tem um lado os professores tristes por isso, e do outro lado os alunos também querendo entrar nessa disputa, nessa narrativa de guerra, como se o professor fosse o problema, e o professor acha que o aluno é o problema, né? Então, assim, existe um método, uma forma como a educação funciona, e aí ela cria essa disputa, né? Tá todo mundo ali fazendo uma coisa que não exatamente era o que gostaria de fazer, mas tem que estar porque é assim que é, desde sempre. Posso puxar um gancho? Uma pergunta? Vai. Você acha que aconteceria algo diferente na história do seu irmão nesse momento se existisse um Nex na escola? Não. Mas... E aí? Gente. Nossa, você... Não, calma lá. Você entendeu o que eu... Ele deu um pulo aí. Segura. Não responde. Eu não vou responder agora, mas eu posso dizer o seguinte, que na verdade... Vamos chegar no Nex ainda. Essa não chega nele ainda, não.
ter vindo à tona dentro da residência de aprendizagem do Recife já diz para nós que a residência vai além de meras trocas. Porque é, de fato, para quem se dispõe a e está de forma muito tranquila, um retorno à sua própria essência, né? Perpassa pelo autoconhecimento e em cima dele o que é que eu posso desconstruir para construir. Total. E aí a Residência Recife já deixa esse legado para mim, certo? E já me leva exatamente a toda essa caminhada das residências seguintes, entende? Então, eu acho que o propósito, ele vai além, né? E uma coisa que acho que é importante a gente registrar, quando tu mencionou, né? Será que teus avós tinham a dimensão disso? Eu acredito que as gerações outras, né, dos nossos avós, vivendo na zona rural, vivendo em cidades com menos, ou totalmente sem contravalores para o contexto do que a gente vive hoje, tudo era mais genuíno, entendeu? Então, ser para o outro era muito mais presença do que hoje. Hoje a gente raramente encontra pessoas que são para o outro alguma coisa. Esse afeto. Pelo que é, pelo ser. Então, acho que lá quando seu Bezerra foi favorecido e depois favoreceu como uma forma de gratidão a um membro da família. Eu acho que isso é muito comum nas relações das gerações passadas, entende? Principalmente nas cidades interioranas. Total. Eu só quero voltar e pegar do gancho que eu tava indo ali, onde eu tava indo, que é esse lugar da disputa que se cria, de que o professor reclama do aluno e o aluno reclama do professor. O que me parece que aconteceu na sua história foi, de novo, um sistema, a forma como as coisas funcionam, ok, entendemos que o sistema é assim, afetando a relação entre duas pessoas. E aí, vou supor, tá? E aí, fique à vontade pra ir até onde fizer sentido nessa história pra você. Mas eu vou supor que pro seu irmão era muito difícil viver essa situação. Que nem eu falei, como que isso deve afetar a identidade de uma pessoa? Principalmente pela relação de irmão, tem aquela coisa, quem que é o irmão mais inteligente, o irmão prodígio ou o irmão burro, né? Cria-se esses estereótipos que vão afogando, amassando a identidade, a autoestima das pessoas. Então, a escola, enquanto... A gente vai falar bem da escola, mas a gente também vai pontuar as críticas ao sistema dentro disso, que um dos pontos que eu coloco como crítica do modelo da educação é essa opressão epistemológica, que é o que a gente falou no segundo episódio. Epistemologia, tecla SAP, é como que se forma o conhecimento, como que se produz o conhecimento. Então, essa ideia de que apenas essas matérias são reconhecidas e valorizadas, cria-se uma opressão, porque só quem se dá bem dentro dessas matérias que é reconhecido, que é identificado como inteligente. Então, por facilidade, ou por contexto, ou pelos motivos que fosse, por curiosidade, você conseguiu nadar de braçada nessas matérias, poderia ter os desafios que tivesse, mas você conseguiu ser um aluno exemplar, né? Um aluno que se dava bem dentro do sistema. O seu irmão, por ele não se encaixar nesse quadrado, e aí voltamos lá para o segundo episódio da primeira temporada, por ele não se encaixar dentro dessas matérias, que é onde é reconhecido como que vale... As matérias e o jeito de encarar essas matérias, né? O como. O como. Então, que a epistemologia é isso, como que se adquire conhecimento nesse caso, né? Como que se produz conhecimento. Então, o seu irmão não se encaixou nessa lógica epistemológica. Gastei demais aqui o acadêmico. Então, ele não se encaixou nessa forma de se relacionar com o conhecimento. E aí eu fico pensando isso, sabe? Como que, além do modelo escolar como ele é hoje, ele já causar essa opressão epistemológica, de apenas essas matérias e essa forma é a valorizada, ainda tinha um atravessamento familiar. Então, o seu irmão, as estruturas de opressão que ele foi se relacionando ao longo da vida, nesse período escolar, teve essas várias direções, né? E eu fico supondo, não sei, né? Não cheguei a saber ou conversar, ou não sei desse contexto, mas como que isso não afeta a relação de como que ele se relacionava com você e como que ele se relacionava com a vida,
com conhecimento. E depois ele chegou a concluir o ensino médio? Ele chegou a fazer algum tipo de continuação na educação? Ou ele... Não, ele parou literalmente na 6ª série. E aí eu acho que, com certeza, isso só afetou as nossas relações, né? Por quê? Porque ele, na época, enquanto criança, ele tinha em mim talvez uma referência. Era o irmão mais velho que acompanhava o irmão mais jovem, tá? Mas depois a realidade tornou-se, não, meu irmão é meu professor. Então ele é superior, eu sou inferior. E eu acho que isso, os nós aí são diversos. No entanto, ele também não parou no tempo, né? Tipo, ele parou na 6ª série, mas ele era múltiplo. Então ele já sabia dirigir, ele já corria um esporte na época, que era as tais vaquejadas. Ele fazia vaquejada? Ele fazia vaquejada, certo? Interior Ele fazia tudo que de repente o padrão na época pedia para os meninos, literalmente lá, que estão dentro de um contexto, que era beber, correr vaquejada e dirigir. E aí ele torna-se caminhoneiro. Entendi. E aí uma das coisas que ele dizia pra gente, vocês estudam tanto e, no entanto, não conhecem o Brasil. Nossa do céu! Meteu essa! E agora o homem tá viajando o Brasil. Não sei como ele está vendo essa minha viagem, mas assim... Manda um episódio pra ele. Pois é, mas com 21 anos ele passa a ser caminhoneiro e começa a viajar pelo Brasil. E aí passa a ser um grande orgulho para ele, né? Porque os 2 irmãos professores e nós conhecíamos muito pouco de Brasil. E ele passa a conhecer as cidades brasileiras porque ele cruzava, né? Saía de lá de Pernambuco para cá, para o Sudeste, cruzando diversos estados, conseguindo dinheiro, né? De uma forma lícita e através do trabalho dele, conquistando, obviamente, os bens materiais que para ele eram os necessários, também, lógico, formando a família dele, entende? E aí ele buscou os horizontes dele, certo? Sem que necessariamente dependesse da educação, já que para aquele sistema ele não funcionou. Então, a minha mãe entra de novo nesse processo porque também ela tentou ainda com ele até os 19 anos. Quando ele deixou a escola, ele deixou com 19 anos. E aí ela disse, agora você é dono da sua própria história, eu não tenho mais como exigir que você estude. Então é uma escolha sua. Agora, já que você para de estudar porque você deseja isso, você vai ter que buscar outros meios para sobreviver. E ele foi buscar, porque ele já sabia dirigir, aí tirou carteira de motorista, e de repente ele conheceu literalmente o Brasil primeiro, muito mais do que eu, do que a minha irmã. Então, isso prova também, né, que de repente as pessoas em cima de algo que não dá certo, né, no dito sistema tradicional da educação, não me impede de ser feliz e de ter as coisas que eu desejo através das minhas outras competências. E essas foram as competências que ele buscou, certo? Deixa eu pegar um gancho aí, que eu acho que essa história ela é muito elucidativa de muita coisa. Eu tô aqui pirando. Porque... Primeiro, que bom, né, que ele conseguiu encontrar um caminho que ele construiu o reconhecimento dele, construiu o repertório de vida dele, se encontrou nessa identidade de alguém que conhece o Brasil, conhece os diferentes lugares. Zoava vocês por causa disso. Com enfim, certeza. que bom, isso é um reflexo daqui. Encontrou um lugar. Agora, olha que coisa que você falou agora, assim, e nessa relação da sua mãe com ele. Ele estava com 19 anos, a sua mãe tentou com ele até os 19 anos, e aí não deu certo. E aí virou para ele, não sei se disse essa frase de fato, mas assim, comunicou a ele algo como, agora você vai ser o dono da tua própria história. Agora você vai construir sua vida. E se a escola fosse um espaço onde as crianças, adolescentes, as pessoas que habitam esse território ali da escola fossem donos da sua própria história desde sempre? Nossa, meteu essa. Porque é sobre isso, sabe? Nesse caso, né? Porque até a metáfora do pudim, nesse caso, acho que tem que esmiuçar um pouco mais ela,
Porque não é o aluno que não quer comer o pudim necessariamente. Ele muitas vezes não quer, mas tem que entender o que está por trás disso, que é a questão estrutural. E isso é o ponto do pudim. Exato. É sacar a estrutura. Porque por que ele não quer? A pergunta é, por que ele não está interessado no pudim? Qual que é o desencontro que está acontecendo? Né? E aí a gente entra no que você falou, da opressão epistemológica, da lógica da escolarização, etc. Então o ponto é, pegando de novo a história do seu irmão, se a escola, por isso que eu fiz a pergunta do Nex, usei o Nex como um símbolo, né? Se essa escola operasse, eu estou falando de escola, mas dá para derivar para a universidade, para a empresa, para qualquer lugar onde existe educação. Se essa escola funcionasse de uma maneira onde... Como chama seu irmão? Eduardo. Onde o Eduardo adolescente, o Eduardo jovem, enfim, fosse-lhe perguntado continuamente ali, o que faria dele dono da própria história dele? Do caminho dele. Então, a partir disso, vamos trabalhar em cima disso? Vamos ajudá-lo a construir repertório dentro das direções, dos horizontes, né, que você usou essa palavra também, que vão fazer mais sentido para ele. Ele não precisa ser um Ricardo. Porque você, de certo modo, eu tô lendo essa história, você... Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que você é uma pessoa que deu certo no sistema. O sistema, ele dá certo para algumas pessoas. Dá. As pessoas que têm um conjunto de características, disposições individuais, de qualquer nome que a gente queira dar, e que se adaptam ao sistema. Algumas pessoas se adaptam. O que não quer dizer que seja fácil também. Nunca é. Muitas não se adaptam. Sim. Muitas, elas não falham, elas são falhadas, né, pelo sistema. Sim. Então, acho que no caso dele, que bom que ele encontrou o caminho, mas eu fico pensando o que poderia ser, né, nos Eduardos que existem por aí, que são muitos, né, que talvez não reúnam aquelas disposições muito específicas, né, que é o que sugere ser bem-sucedido nessa trajetória acadêmica, escolar, etc, etc. Mas se tivesse espaço para essas pessoas, sabe? E se essas pessoas também pudessem ser autorizadas a serem também donas da própria história e pudessem atingir sucesso para outras arenas para fora do quadrado. Vou pegar. E a partir do que você falou. E eu me identifico muito com isso, com esse processo de dentro da escola, né? Já contei minha história para vocês. Dentro da escola, eu não estar identificando com aquele quadrado, com aquelas matérias e tal, e eu querer ir além, eu querer ir para outros universos e outras formas de adquirir conhecimento. E aí, pelo amor de Deus, mundo, escuta aqui devagarzinho que eu vou falar. Olha só, é bem delicado que eu vou falar. Eu não estou sendo a favor, pelo amor de Deus, da evasão escolar. Eu não estou sendo. Pelo amor de Deus. Ó, me falaram recentemente que eu preciso ser impecável nas palavras. Eu vou ser impecável nas palavras. Eu não estou sendo a favor da evasão escolar. E, além disso, não é nem mas, porque senão eu vou estar contradizendo o que eu estou falando. Colocando um além, a forma como a gente aprendeu dentro da escola, ela é opressora, sabe? Ela tem uma estrutura de opressão que perpassa nesse modelo escolar. E aí eu me identifico muito nessa história pelo fato de eu também não eram essas matérias que compunham a minha história, sabe? A minha aprendizagem. E então, quando a gente coloca esse detalhe, luz a essa situação, eu acho que é sobre conseguir também entender e abraçar a complexidade que é esse tema. A gente não tá falando aqui que a escola ela destrói as pessoas, e nem vice-versa, sabe? Acho que não dá pra reduzir o assunto e colocar tudo numa caixa só, mas é pegar essas histórias de Ricardos e de Eduardos e perceber as várias nuances que esse sistema complexo chamado escola causa e afeta num ser humano, sabe? E reconhecer o que diz que é interessante a gente olhar para e repensar, por mais difícil que seja, o que a gente tem que dar nitidez, dar palco para escutar essas histórias e o que a gente consegue, sabe, remodelar. Que aí entra na sua história, que é o que conecta também com o Nex, que você vai explicar já, mas eu queria escutar de você, mesmo reconhecendo esses vários desafios e opressões que existem dentro do sistema escolar,
Você escolheu estar dentro dele. Você viveu uma jornada de 40 anos de educação. Qual que é o valor e o significado, a importância para você da escola e principalmente da educação pública na sua vida? Por que ela é importante para você? É bem complexo. Vamos embora. É tipo, vamos lá. Eu acho que é bom deixar registrado que essa realidade do meu irmão, ela acontece término da década de 70 e início da década de 80, né? E que as escolas nada mais eram do que um requisito de todo um sistema político da época, que era o militarismo mesmo, tá? Onde nós, estudantes, não tínhamos o direito de escolha, nós tínhamos o dever da obediência, entende? Então, personificar que Eduardo não deu certo porque simplesmente ele não deu certo é muito prático. Mas havia por trás de toda a realidade dele um contexto. E isso, com certeza, na época não foi levado em consideração, né? Lógico que, trazendo para a luz do século XXI, a escola hoje realmente tem o papel, deve ter esse papel, de ser um instrumento onde os estudantes, de fato, fossem consultados, né? Do que eles desejam aprender, como aprender, de que forma aprender. Isso é o ideal que a gente tanto deseja. O ideal. O ideal que desejamos. Olha a ponte do ideal, a ponte do ideal para o real. O real. Então, eu surjo no cenário da educação, começando pela escola pública municipal, né? E eu fui aluno também de escola pública. Mas no meio da minha história, a educação surge durante meus 4 anos de ensino médio, uma escola privada. E que nela era religiosa e que eu aprendi grandes valores que até hoje eu os trago. Que você conseguiu a bolsa. Através da bolsa, que minha mãe na época era a grande divulgadora na cidade das bolsas estudantis. Ela distribuía bolsas. Ela era articuladora. Ela era uma articuladora, certo? Mas assim, dentro do contexto, eu, Ricardo, porque acho que a educação foi a minha escolha. Veio a escolha por todo um processo, como a gente já mencionou, de influências da minha própria mãe, da minha própria realidade, mas também de um contexto. Por quê? Porque quando eu terminei meu ensino médio, eu não tinha condições de vir morar na capital. E aí, ao invés de concorrer para a agronomia, que era o que eu queria, eu acabei indo concorrer para ciências sociais. Olha os universos, velho. Meu Deus. E aí, enquanto um menino de 17 anos que não sabia onde era nem a capital, que não tinha condição de vir para a capital, pegou e disse, então eu vou fazer ciências sociais, que é dos 4 cursos que me ofereciam na época, esse era o que eu mais me identificava por conta da minha jornada, certo, de jovem, atuante, né, cristão, e etc. Político. E daí eu começo realmente, por conta da própria graduação, a me identificar com todos os movimentos sociais, políticos e econômicos da época, e que já gritávamos que a educação pública era o caminho. Né? E como eu havia feito o meu ensino médio na educação pública, foi para ela que, de repente, eu me formei. Né? Eu vou defendê-la. E, no entanto, além dela, porque dela eu só começo a fazer parte em 92, certo? Aí por isso que hoje eu tenho 31 anos de educação pública, né? Concursado. Mas eu passei também pela privada. E isso para mim foi muito bom, porque eu pude passar por todos os segmentos. Do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Trabalhando com públicos os mais variados, da classe média à elite pernambucana. Nossa. E eu tendo que me moldar a esse sistema para sobreviver dentro da educação, mas, acima de tudo, já fazendo o que, de repente, eu acreditava. Então, sempre buscando, ao meu modo, hackear o sistema. Olha. Porque, de uma forma direta e indireta, eu estava hackeando, sim, esse sistema, quando eu me apegava a algo que os diretores sempre diziam. Vocês, professores, são os donos da sala de aula. Aí eu dizia, bem, se eu sou o dono da sala de aula, não é apenas para manter a disciplina. Eu posso, então, usar os processos que eu queira, para que meu aluno possa aprender a aprender.
Entende? Então, por exemplo, eu não tinha que dar filosofia, sociologia, história ou geografia conforme o livro dizia. Eu trazia para a realidade do contexto da luz da década em que eu estava. E isso não era todo professor na década de 90, 2000, 2010, 2020 até hoje que faz. Sim. Alguns apenas são reprodutores. E nisso entra não só, né, digamos, instrumentos, como métodos, entende? Então, acho que a escola pública ela vem com esse viés e eu creio nela, lógico, mas sem romantizar, porque temos uma série de defasagens, lógico, de ordem estrutural a outras que, infelizmente, nem sempre faz com que esse processo aconteça como deveria, de fato, acontecer. E eu digo isso com muito conhecimento de causa, né? São 32 anos, então... Além da educação... Eu posso falar um pouquinho de propriedade, pelo menos no que diz respeito à educação pública estadual de Pernambuco. Desse contexto. Desse contexto. Embora hoje a gente esteja muito universalizado, então se reproduz basicamente nas mesmas nuances em todos os estados. E o nosso estado, ele acaba sendo até uma referência positiva em muitos aspectos, certo? Agora, voltando à pergunta lá de Alex, se existisse um NEX, o que é o NEX? Isso, o que é o NEX? O NEX, na verdade... Pelas palavras dele, que já foi citado aqui no segundo episódio da primeira temporada. Exato, né? E que para mim já foi um prazer, né? Ter visto pessoas que apenas conheceram o NEX, ter comentado e ter discutido em torno do NEX com tanta propriedade, certo? Sem que, de fato, soubesse assim, a essência de como ele surgiu. Então, por formação, eu sou graduado em Ciências Sociais, só que por conta da sobrevivência, eu vou fazer uma pós em prática do ensino da geografia. Depois eu faço outra pós em práticas pedagógicas interdisciplinares, já em 2003. Aí, de repente, eu caio em um mestrado na área de exatas, de química ambiental. Você era bom em química. Química ambiental. Ele fazia para trocar com a bicicleta. Andar de bicicleta. É engraçado quando a gente para a sobrevivência, muitas vezes, vai para determinadas nuances, né? Como no meu caso, de humanas. E depois, 2006, eu volto para as exatas, que eu também era bastante competente na época. Mas o meu mestrado tinha uma tríade, que era do desenvolvimento sustentável, em que nós precisávamos, através até mesmo do mestrado, e a minha dissertação da época foi nessa pegada, certo? De sermos socialmente justos, ambientalmente corretos e economicamente viáveis. E aí isso ficou muito vivo na minha mente, e eu entro para o universo acadêmico em 2007. E eu entro na escola de negócios através de uma pós-graduação. E aí eu começo a hackear o sistema, porque eu passo a fazer parte de uma IES, que era de um grupo internacional. O que é IES? Instituição de Ensino Superior, certo? Mas que pertencia a um grupo internacional espalhado pelo Brasil. E aí eu estou como professor, aí ao mesmo tempo me convidam para ser coordenador, e eu começo a jogar as questões sociais no meio dessa história. E aí, de imediato, eu proponho para os meus estudantes do curso de administração uma intervenção em uma comunidade através de quê? De mudanças sociais. Então, eu criei um projeto que chamava-se O Poder. Então, a camisa era O Poder Reticências. Isso, rapaz. Que eu queria que as pessoas chegassem até nós para saber o que era o poder. Eu tô curioso. Só que aí era o poder da responsabilidade social. Nós dizíamos, dentro dessa essência, 2007, que pelo conhecimento eu poderia transformar. Necessariamente, para gerar a transformação em uma comunidade carente, eu tenho que sair do assistencialismo e potencializar as pessoas para que elas, através de suas competências, possam fazer, então, o processo de mudança acontecer. E isso eu despertei na minha primeira graduação como professor, consegui um número de adeptos
E nessa época, 2007, essa instituição não tinha uma coordenação de extensão muito ativa, mas começa a surgir. E durante 13 anos eu fiz parte dessa instituição e saindo, não necessariamente saindo, mas na 2000, quando estoura a pandemia, eu estou dentro de uma escola técnica estadual, a Dom Bosco, na cidade de Recife, e me deparo com uma sala lá abandonada, certo? Como um depósito. E eu peço autorização à gestora, a Andréa de Cássia, para que, de repente, eu pudesse implantar um núcleo de extensão dentro de uma escola pública. E aí, esse núcleo de extensão, ele surge como um viés das coordenações de extensão que são práticas comuns no ensino superior, que seja público, que seja privado. O que é a extensão no ensino superior? A extensão no ensino superior é o aluno, em sua maioria, assim, no trivial, precisa ter atividades complementares. Ele pode conseguir essas atividades complementares através de simpósios, seminários, congressos, mas através de práticas também, certo? Que gerem impacto no contexto social onde a IES, a instituição, está inserida, ou não. Então, vamos dizer, eu saio com um grupo de alunos e vamos fazer minicursos em uma comunidade. Então, eu estou fazendo extensão. Em troca, o estudante recebe certificações de atividades complementares. E aí eu pego essa ideologia, levo para o ensino médio, que não é comum. Não é comum. Nós não temos nas escolas brasileiras núcleo de extensão, embora hoje a educação diga da necessidade do aluno estar sendo formado com a prática cidadã, mas muitas vezes isso é meramente discurso. Fica no papel, não acontece na prática. E aí eu lancei um núcleo de extensão, né, na ETE Dom Bosco, no ano de 2020, e em pleno período de pandemia, que era exatamente para quando os alunos voltassem na presencialidade, terem algo diferente. Só que aí esse núcleo ele surge não simplesmente feito por Ricardo, mas proposto por Ricardo, mas já construído com voluntários além da escola, que eu trouxe do universo acadêmico, mas com 5 estudantes da escola, onde nós começamos a exercitar a doutrina do UR, que era repensar, recuperar e reutilizar. Então, os móveis desse nosso núcleo, eles foram grafitados, eles foram envelopados, e tudo através de oficinas feitas por esses estudantes, através também de voluntários da própria sociedade onde a gente está inserido. Eles criaram a sala. Eles criaram a sala, montamos a sala é extremamente colorida, é extremamente atrativa, mas porque não tínhamos recursos, e aí pegamos o resto de tinta, fizemos isso, fizemos aquilo, a minha cota social, e de repente hoje a gente tem um núcleo. Em 4 anos, ele surge apenas com um departamento, que era o Departamento de Responsabilidade Social. E ao longo desses 4 anos, o núcleo tem 10 departamentos. Os 10 departamentos, eles surgiram em detrimento de necessidade dos próprios estudantes. Eles proporam. Eles proporam os temas dos departamentos. Quais são alguns dos temas? Assim, então, hoje nós temos o Departamento de Responsabilidade Social, Ambiental, Podcast, Multimídia, Palestras, teatro, música, dança, criatividade, certo? E empreendedorismo. Temos 10 departamentos. Tem 2 lançamentos aí que ainda são... A escola tem 423 alunos hoje, eu acredito. Aproximadamente 180 de forma voluntária. E dentro do... hackeando o tempo deles, porque é algo que não está dentro da grade curricular. Eles escolhem de qual departamento podem participar, podendo participar de até 3, dependendo da escolha do estudante, e gerando a autonomia que a gente sempre quis, que eu sempre desejei, e acho que com isso, de fato, exercitando, né? A gente diz que o Nexio, a missão dele é impactar e transformar vidas, além muros da ETE Dom Bosco, ou seja, não é só ser impactado internamente, mas externamente. E hoje eu já tenho retornos, porque nós temos turmas concluídas, muito positivos, de experiências exitosas, onde esses estudantes hoje estão na universidade
e já convivendo muito bem com a extensão das universidades. Já conheceram a realidade. Então, eles entram no universo acadêmico muito mais preparados. Né? Mas eu queria entender um pouco assim, quando um estudante novo entra no Nex, em algum departamento, como é que funciona a jornada dele? O que acontece no momento que ele entra no departamento e que tipo de ações ele começa a realizar ali? É bem interessante, Alex, porque, na verdade, no início de cada ano letivo, os departamentos eles têm 2 líderes, escolhidos entre eles e chancelados por mim. Eu apenas digo, ok, esse daí tem as competências necessárias para estar, por exemplo, no departamento de podcast. Então, esses próprios estudantes, eles criam uma planilha, vão em sala de aula nos primeiros anos, por exemplo, que estão os novos estudantes. O que esses do departamento de podcast vão achar de você? Eles estão assim, eles criaram, a gente tem também um podcast, né, que é o Nextcast, onde tem os 2 que eles entrevistam os colegas e também convidados, e são bem atuantes, mas eles vão na sala de aula, divulgam todos os departamentos, e aí os próprios estudantes iniciantes ou os veteranos, certo, se inscrevem. Sim. E aí eles passam a fazer parte das reuniões, dos movimentos, certo? Até eles ficarem naquele departamento que, de fato, eles se identificam. Mas não tem tempo também. Né? De repente, o aluno entrou em teatro, música e podcast, mas ele se identificou muito mais com dança. Então, ele pode migrar para a dança? Pode. Entende? Não existe aí uma normativa de que ele não possa migrar de um departamento para outro. Mas como é que eles começam a desenvolver essas competências? Dentro dos próprios eventos que surgem na escola, certo? Então, por exemplo, um primeiro momento já é no período carnavalesco. Fevereiro a gente já começa com uma ação de acolhida. Então, os alunos nas escolas públicas estaduais de Pernambuco, na primeira semana de aula, os primeiros anos, eles são acolhidos pelos veteranos dos 2º e 3º anos. Então, já tem um grupo de protagonistas, estudantes protagonistas, que acolhem durante a primeira semana os estudantes de primeiro ano. E aí, no caso da ETE Dom Bosco, os estudantes que faz a acolhida com os novatos, em sua maioria já são do Nex. Então, eles já encantam os novatos e daí o processo é contínuo. Acolhida. Da acolhida para o processo de escolha e execução. Né? Agora, lógico que para isso o aluno tem que ter, digamos, a sua autonomia e o direcionamento na medida do que, de repente, ele acha importante participar. Então, hoje a gente tem um evento que foi também inspiração da própria residência, os festivais da residência, aí de repente eles viram e eles não puderam, na época, participar porque estavam com uma agenda completa de atividades, como provas, o sistema, mais uma vez, porque em dados momentos são necessários, e de repente eles disseram, vamos criar o Next Day. Então o Next Day é um dia onde há ofertas através de minicursos, através de oficinas, de todos os departamentos, e é uma maneira de atrair os novos estudantes também, né? E de repente eles começam a exercitar. Então é tudo assim, é tudo muito, muito livre e com autonomia, né? E aos poucos eles vão, na verdade, se empoderando. Agora, esse empoderamento realmente acontece. É incrível que de fato acontece, porque nessa jornada de ser residente de aprendizagem, eu tenho estado fora, né, durante 3 meses, desde agosto, e vi o Next funcionando sem a presença do adulto. Então, eles provaram continuou que tocando eles têm lá. autonomia, continua rodando. Sem você lá, o Next continuou com as atividades, as ações, as entregas, os movimentos deles. Total. Além, inclusive, né, porque foi um período que surgiu a partir das mini empresas. Muito recentemente tivemos a formatura na última sexta-feira. Eles ainda foram classificados, né? Ganharam uma das competições em 2º lugar. Então, eles têm autonomia, total autonomia, entende? E acho que o mais importante é exatamente isso. Se na época o meu irmão tivesse tido um instrumento desse,
com certeza teria sido identificado que ele teria múltiplas competências para outros objetivos e não necessariamente para aquele do aprender a aprender de uma maneira sistemática para concluir o ensino fundamental, o ensino médio e ser alguém na vida. Não, ele poderia, como ele é, alguém na vida sem necessariamente ter concluído os estudos dele, né? E com certeza teria sido com menos nós e talvez gargalos que ele traz até hoje na vida, e que talvez ele não tenha desconstruído por não ter tido as oportunidades que eu, enquanto pessoa do contexto da educação, tenho, certo? E de repente tudo tivesse sido mais leve para ele. Nossa, entende? gente, vem cá, deixa eu trazer pra ver se a gente tá entendendo a mesma coisa. Eu não sei se eu tô doido ou se alguém aqui tá É muita doido. história, né? Não, só Vai, Vamos lá. amigo, vai. Olha a situação que tá se dando aqui na frente. Existe um lugar dentro de uma escola pública chamado NEX. E esse NEX é uma comunidade de aprendizagem, onde os alunos se organizam dentro dessa comunidade para escolher departamentos temáticos e, dentro desses temas, proporem ações que impactem dentro e fora da escola. É isso que você tá falando, né? É isso que acontece. É isso que acontece porque eu fui lá. Eu vi. E não eu tenho envolve. provas. Eu tenho prova. Posso provar. E tá em vídeo. Eu quero falar, eu tô fazendo essa recapitulação porque, velho, quando eu fui recebido pelos alunos, os alunos do NEX, então vamos lá, Recife, residência, semanalmente, Ricardo indo lá pra casa. Tem que anotar um negócio do meu segundo cérebro. Ó, primeiro episódio. E aí a gente falou, não, eu quero muito ir lá conhecer o NEX. E aí Ricardo foi organizar isso. Beleza, lá vai Luiz Sérgio, de bermuda e chinelo, numa sexta-feira fazer uma fala, compartilhar um pouco do que a gente estava vivendo na residência, o que é isso, aprender a aprender, traz a pauta Reaprendiz pra cá. E aí lá fui eu. A hora que eu cheguei lá, primeiro que tava uma energia assim, estranha, uma energia de acolhimento. Falei, nossa, que é isso? Eu tô sendo acolhido aqui. Já comecei a ser certo. Isso é certo. Porque das últimas vezes que eu tava numa escola, eu senti um negócio meio estranho, assim, um clima aí, né? Eu não entrava numa escola há 5 anos. Desde que eu saí do ensino médio, eu não voltava pro ambiente escolar, assim, de estar na sala. E aí eu entrei e falei, nossa, que energia positiva é essa aqui? Que energia boa. E aí, os alunos tudo em roda, e eles começavam a falar assim, tipo, já acolhendo, e aí eu comecei a propor perguntas. Eles estavam falando tudo aquilo que a gente traz e fala dentro de aprender a aprender, de autonomia, de prototipar, de testar, de fazer, de, sei lá, de ter uma consciência criativa outra, assim. E eu fiquei lá só escutando, tanto que foi uma roda que eu fiquei perguntando e eles foram trazendo. Eu sei que eu saí de lá falando, meu Deus, que é isso aqui? Que energia maluca é essa dentro desse grupo? E eram o quê? 100 alunos? 120 alunos que estavam naquele dia? 120 alunos. E tem mais, né? No total são... Tem, acho, aproximadamente 180, eu acho. 180 envolvidos. de uma escola que tem... 420. Daí, isso é quase metade dos alunos engajados num projeto extracurricular que não dá ponto. Que não dá ponto. Que não está dá ligado ponto. a nenhuma disciplina. E Mas que ao mesmo tempo desenvolve as múltiplas competências e as disciplinas, porque eu tenho também, é bom mencionar, né, professores que são também envolvidos. Isso. E os que, porventura, não escolhem estar envolvido diretamente, também não desfaz toda a energia positiva que há no contexto. Apenas devido às demandas deles, eles não participam diretamente, né? Mas os projetos são desenvolvidos e é exatamente isso, né? Você sente a energia no ar. E essa energia, ela é de perspectivas de mudança. Né? E mudança para melhor. Né? Total. E eu cheguei lá e eles tinham uma comunicação e uma nitidez nas ideias e uma predisposição para explicar e para compartilhar. E assim, tava tudo ali acontecendo, sabe? Na minha frente. E aí eu falei já pro Ricardo, e falo e repito, o Ricardo, com o NEX, ele conseguiu resgatar o meu desejo, minha vontade de estar na educação formal. Tipo assim, eu tinha... Ai, velho, isso aqui não é pra mim, não faz sentido nenhum esse sistema, educação livre, deixa eu me jogar. Pum, me joguei. Aí, mas eu falava, velho, mas não é possível. Porque o que me conecta com a educação pública, que é o que Ricardo também me presenteou, daquelas relações e amizades que me presenteiam com vontades e desejos,
volta lá na pauta de que um dos meus espinhos incômodos é que o universo dessa educação livre, ele é um privilégio. Ele ainda parte para poucas pessoas que podem viver isso ou acessaram esse lugar. E é uma dor nossa, né? A gente quer entender, e é uma dor minha, quero entender como que isso pode chegar em lugares que não chega, por sistemas de opressão. E a educação pública é onde está esse espaço de conseguir tornar essa educação mais acessível, essa educação livre, criativa, mais acessível e que atinge uma diversidade. Então, quando eu cheguei lá e eu vi a educação livre, autônoma, em comunidade, que é o NEX, acontecendo dentro de uma escola pública, eu falei, meu Deus, isso aqui existe, eu não sabia, não é possível. E aí, naquele momento, nasce, ou renasce, a minha vontade de estar dentro da educação formal e dentro da educação pública. Tanto que isso deságua em 2024. Eu estou indo morar 6 meses em Recife. Olha o spoiler. Para poder estar dentro da educação pública, dentro da escola, dentro da Dom Bosco, com o Ricardo, desenvolvendo um trabalho junto com ele, dentro de projetos de vida e junto, pertinho do Nex. Então, assim, eu só quero agradecer porque você tá, além de dando espaço para outros Eduardos por aí poderem dar nitidez, poderem dar vazão para sua criatividade, para sua autonomia e para essas outras áreas de força, você também reacessou o desejo e a paixão de um educador que tinha desistido já de pensar na educação formal, e ano que vem estaremos lá. Então, obrigado. Ai, meu Deus. Eu acho que é bem isso, Emoção. Luiz, Alex, entende? Assim, experiências exitosas, há diversas, né, no Brasil, e acredito que nós vamos conhecer muitas experiências, mas hoje o desejo é fazer que Nex não seja algo restrito ao estado de Pernambuco dentro da ETE Dom Bosco. Embora é muito interessante, né, quando a gente recebe as visitas vão, encantam-se, porém só ficam no encantamento. Eu não vejo esse propósito sendo pensado para a implantação, até mesmo enquanto política pública. Porém, isso não me tira o ânimo de continuar investindo enquanto eu estiver nessa educação formal, mas também, a partir do momento que eu não estiver mais ligado a ela diretamente, continuar fazendo isso dentro do universo do que eu acredito. Aí não é à toa que eu tenho dentro da minha residência a minha sala de aula já montada, né? Que residência, é a sala... a casa mesmo. A casa do Ricardo. Casa. Dentro da casa do Ricardo tem uma sala de aula que ele construiu. Que é a Sala Maria das Neves. Sua mãe. E que, na verdade, nela funcionou e voltará a funcionar, tipo uma extensão, literalmente, voltada para ser um núcleo de extensão. Só que aí dentro de salas de aprendizagem, porque aí o público, com certeza, vai ser outro, é um público adulto, entende? Eu acho que isso também, a gente tem inspirações, no meu caso, de grandes mestres que eu tive pela vida dentro do curso de Ciências Sociais, mas também de pessoas outras que eu estudei, que é referência para o mundo inteiro, a exemplo de Paulo Freire, que trabalhava dessa forma nas comunidades, de acordo com o processo de transformação, mas de acordo com a realidade em que as pessoas vivem. Então, hoje, especificamente, é o dia da alfabetização, né? Hoje? Então, Hoje é o dia da alfabetização. 14 é o dia da alfabetização. Então, acho que, de repente, quando a gente mira-se no exemplo de que alfabetizar não é só levar as letras pelas letras, mas acima de tudo, levar contextos, com respeito aos contextos. Então, eu, Ricardo, me considero literalmente hoje, eu nem sei, né? Tipo, 42 anos de profissão, aí eu vou e me digo que eu estou em desconstrução. Porra, isso é forte demais. E eu acho muito bom esse processo de desconstrução estar acontecendo, quando, na verdade, ele deu-se por uma escolha. Escolhi um tema de educação autodirigida dentro de um congresso nacional, internacional, certo? Em que você fazia parte da mesa, Luiz,
E acho que aí toda uma história nova está se construindo, entende? Então, assim, para mim tem sido um prazer estar aqui no Transborda Cast, vi o lançamento e fazer parte desse momento muito forte. E espero que a gente possa e que vocês possam realmente estar com tantas outras pessoas do Brasil e do mundo mesmo, certo? Que acredita na educação enquanto processo de transformação de uma aprendizagem que deve ser contínua, com respeito às pessoas, às experiências que elas vivem, e que a gente possa colocar tudo isso em rede e divulgar cada vez mais, é isso. Velho. Gratidão aí. Nossa, Ricardo. Tem que espreguiçar aqui pra eu... Não, Ricardo. Essa emoção passar no meu corpo. E aí, amigo? O que fica? Cara, o que isso? Eu falar o que fica aqui dá mais, Meu Deus, dá mais 1 hora de A podcast. tela ficou balançante aqui. O que fica? Posso ir primeiro? O que fica? O que fica? Tem coisa ficando aqui. Tô reparando aqui, tô consultando aqui no meu corpo. Cara, eu já trouxe, né, quão especial e marcante foi essa trajetória. Acho que tem muitos caminhos ainda pra gente explorar na nossa história. Eu e o Ricardo, depois que ele foi pra residência em Recife, a gente depois foi pra residência de Mato Grosso, a gente foi lá criar um projeto, prototipamos um Nex dentro de uma outra escola pública no interior de Mato Grosso. Alô, Itanorte, um beijo pra vocês. E ano que vem, estamos com a expectativa de voltar pra lá e criar um núcleo de extensão em outra escola, também nessa mesma escola, lá no interior de Mato Grosso. Então, o que fica pra mim é que eu sei que 2023 foi um início. Isso não é nem a sombra do que está por vir. Amanda Beijo, Mandinha. Costa. Então, isso aqui pra mim é um início de uma amizade. A minha relação com o Ricardo tem sido uma relação linda, intergeracional, que eu sou muito grato pela humildade do Ricardo, humildade intelectual de parar pra me escutar. Isso é de uma potência, porque é natural que a gente comece a se afastar daquilo. Ah, não. É que nem, né? Vamos ver se esse menino de 17 anos sabe o que tem. Vamos testar. Então tem essa falta de confiança na juventude. Tem essa falta de confiança em outros repertórios, em outros tempos, em outras idades. Então me fica essa gratidão eterna pela confiança que você teve de me escutar, de naquele momento, mesmo que sem querer, né? Eu caí também ali na Bet Educar. Foi uma situação, eu fui convidado pelo Alex ali de última hora, e aí, né, substituí o Conrado, que teve um acidente em casa, e naquele momento abriu-se um vórtex, abriu-se um efeito borboleta, assim, total, de coisas que aconteceriam da sucessão daquela palestra para 700, 600 diretores e secretários de educação, e eu com 20 anos de idade tá ali compartilhando a minha história, tipo assim, oi? O que está acontecendo? E aí, dentro desses 600, 700 educadores, estava ali Ricardo, que com tanta humildade me escutou, conectou com a realidade dele, com os alunos dele. Eu sou um desses possíveis alunos do Nex. Se eu estivesse na escola, eu estaria ali. Esse o que fica, ele é grande mesmo, e não tô nem aí. Porque fica muita coisa. Fica muito. Me fica uma frase que eu escutei de um dos alunos do Ricardo, que é: pô, eu já tenho que pegar não sei quantos ônibus, metrôs pra chegar até a escola. No mínimo, eu vou me inscrever no máximo de coisas possíveis que eu gosto dentro da escola. Não teve essa fala? Grande Wendy. O Wendy. Ele encontra motivos para ir para a escola. Ele encontrou motivos para ir para a escola por conta do Nex e de outros projetos de extensão que tem na ETEA Dom Bosco, Escola Técnica Estadual de Recife, no Tamarineira. Então me fica... além dessa gratidão, me fica esse desejo, esse sonho e essa consciência de que aqui a gente está começando uma amizade intergeracional, de aprendizado, de mentoria mútua. Ele me chama de mentor. E aí eu chamo ele de mentor. E aí quem é mentor de quem? Todo mundo é mentor de todo mundo. Então, agradeço que você está aqui em São Paulo, agradeço que você veio, agradeço que você se jogou para tantas experiências, topou ir comigo para Mato Grosso, topou ir comigo
pra Santa Catarina, em Florianópolis, morar num hostel, viver com outras pessoas. Então, eu simplesmente termino apreciando a sua vida baseada em descoberta. A sua vida baseada em abertura, curiosidade, humildade e vulnerabilidade também, de se desconstruir para reconstruir dentro da educação. Isso é de um símbolo e de um valor que agradeço por eu coexistir ao seu lado, amigo. Obrigado. Muito bom, né? A gente escutar isso, mas assim, ao mesmo tempo nos leva a apreciações diversas. E a mais importante, entende, Luiz, Bretas, é de que, de repente, todos nós passássemos a entender da importância que há entre as gerações se darem bem. Então, não é porque eu tenho a experiência de 40 anos que eu não vou dar o espaço para alguém que tem 20 e o de 20 não vai se permitir conhecer ou aprender com o outro. Acho que o mundo já fala disso, os teóricos já escrevem sobre isso, mas a gente ainda tem uma carência muito grande de ver isso na prática. Quando a educação corporativa, as grandes empresas entenderem que o segredo, talvez de maiores conquistas para eles, vai ser estar com as gerações juntas e misturadas e fazendo a diferença, quando a própria educação entender que você que tem mais experiência deve servir de aporte para o outro e que esse outro tem que aprender, ou deve, ou deveria aprender com o outro, eu acho que a gente, de repente, vai deixar de sonhar para ter algo mais concreto dentro do processo de mudança na educação. Entendeu? Eu acho que é por aí. Não tem outro caminho. Eu só vejo dessa maneira, por isso que eu me jogo dessa forma nos últimos tempos, né? E por isso que eu estou aqui em São Paulo, no TransbordaCast, e vou conhecer o MO, né? Porque eu não poderia deixar de concluir 2023 sem conhecer essa também outra experiência, exatamente nesse sentido de construir mais para aprender a aprender, que eu sempre coloco, independente de ser pilar ou não da educação. Mas eu acho que o grande segredo é esse mesmo. É o aprender, a reaprender sempre. Portanto, sou reaprendiz. Nossa! Meteu micro parênteses. Gente, este homem, a primeira vez que ele realmente saiu de casa depois da pandemia foi com a residência. Foi. Ah, é? Foi. Tipo, ele Depois ficava... não tinha saído. Ele saiu pela primeira vez mesmo de sair com a gente da casa esse ano. Uau. E aí ele não só saiu da casa pra ir num rolê com a galera da residência, como ele saiu de Pernambuco e foi viver uma aventura pelo Brasil com um bando de doido. Eduardo estaria orgulhoso. Nem sei. Agora quem tá viajando aqui? Não sei. Então, assim, é de uma maravilhosidade essa disposição que eu fico emocionado. E do tamanho de Pernambuco, né? Claro. Que é enorme. Pernambuco é gigantesco. Saímos muito por lá também. O que fica? Cara, eu acho que fica muito amor, assim, de ver vocês dois nessa sintonia que vocês têm. Pra mim, eu tenho olhado para as minhas relações muito como símbolo, sabe? Porque eu acho que uma relação é a relação que você tem ali na concretude daquela experiência e também ela pode simbolizar mais coisas na sua subjetividade, assim. E pra mim, eu olho pra relação de vocês e pra mim é um símbolo de exatamente o que você trouxe, assim. Existe essa possibilidade da intergeracionalidade, do amor que brota aí, da generosidade, da dádiva. Eu tô saindo bem impactado, assim, desse episódio, porque fazendo coro, assim, nessas falas, eu acho que se existe um caminho, não só para educação, acho que o que a gente está falando aqui transcende todos os outros sistemas, as outras caixinhas da vida, enfim. Eu acho que é possível por meio desse tipo de relação que vocês construíram. Então, aprecio essa coragem, aprecio esse desprendimento, aprecio essa capacidade de descoberta, de curiosidade, de se jogar. Vocês dois
mostraram isso e mostram isso o tempo inteiro. E eu só tenho gratidão de poder estar aqui. Nossa, que privilégio poder estar aqui nessa mesa dividindo esse espaço com vocês. Vocês me ensinam todos os dias. Então, gratidão mesmo. Porra! Viva a educação pública, viva a educação autodirigida, viva a intergeracionalidade. Com certeza.